Vamos abrir a Bíblia no Salmo 119. A partir do versículo 9, agora. Salmo 119, a partir do verso 9, diz assim: com que meios, de que maneira, como será possível? Salmo 119, verso 9. Com que meios, de que maneira, purificará um jovem o seu caminho? Davi está olhando para a vida dos jovens e está dizendo assim: a vida do jovem é cheia de problemas e de provações. Como é possível um adolescente, um jovem, uma pessoa nova na fé, guardar o seu caminho firme? Ele mesmo dá a resposta: prestando atenção nisso, segundo a sua palavra. E aqui ele chama a atenção de outra maneira, né? Prestando atenção nisso, ele vai explicar o nisso nos próximos versículos. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Se nós acabamos de conversar que com todo o meu coração significa com toda a minha mente eu busquei, como que nós vamos guardar a Bíblia na nossa cabeça? Como que nós vamos decorar? Primeira coisa, sem a leitura dela, é impossível. Sem você ter contato com a Bíblia, você nunca vai decorá-la. Então você vai ter que começar a criar o hábito de ler a sua Bíblia constantemente. Você vai ter que ter curiosidade de abrir a Bíblia constantemente e de buscar até receber o texto que Deus quer que você aprenda. Você vai buscar um tema, você vai buscar um texto, você vai buscar um versículo, você vai buscar uma frase, e a partir daquilo Deus vai começar a fazer brilhar, Ele vai trazer luz. Mas Ele fala: não me deixes desviar dos teus mandamentos. Toda vez que nós começamos a alimentar a nossa mente com a Bíblia, aquilo vai se tornando parte importante, aquilo vai tornando-se evidente, aquilo vai se tornando mais claro, aquilo vai fazendo significado. Você vai começando a adquirir hábito com as palavras vão se tornando mais familiares para você, você vai desenvolver, e aí você vai ter que ter a seguinte escolha: como você vai guardar se você simplesmente lê e passou para frente? Decorando um versículo é uma vez só que lê? Quantas vezes precisa ler um versículo, criança? Quanto tempo você demora para ler um versículo? Quantas vezes você lê? Mais ou menos. Umas 5, 7, 10, 3, 4 dias. Quanto tempo leva? Não importa. O importante é você guardar. Não importa quantas vezes você vai fazer. O importante é você alimentar a tua mente sempre daquilo. Sabe o que acontece? A gente lê o versículo e simplesmente despreza, passa para frente. E aquilo nunca vai alimentar a nossa mente. A Bíblia, lá em 2 Timóteo 3,16, fala: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura significa Gênesis 1 até Apocalipse 22. Toda a Escritura, tudo, Antigo e Novo Testamento, é inspirado por Deus, é útil para corrigir, é útil para ensino, para nós sermos tratados e para edificação. Se nós estamos sem comer comida, como fica o corpo? Desnutrido. Se a gente não bebe água, a gente fica desidratado. Se nós não lemos, se não nos alimentamos da Bíblia, que é a fonte de Cristo e é o pão da vida, a gente vai ficar desidratado e desnutrido. Como que nós vamos sair da morte espiritual, da frieza, da apatia? Aquele nenê do sonho, como que ele morria, mas ele não queria mamar, ele não queria se alimentar. Como que ele vai sair disso se ele não tem força para comer? Se eu e você não comermos a palavra do Senhor, não nos alimentarmos, a morte espiritual vem. A frieza nos alcança. E essa frieza só se desfaz
no alimento. Por isso ele diz, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Tua palavra eu tenho escondida, não é que eu tenho procurado. Ele está afirmando, eu já tenho. Davi está dizendo, eu já tenho ela no meu coração, para eu não pecar contra ti. Diante do espelho da Bíblia, nós vencemos o pecado. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. A partir do momento em que ele identifica a Bíblia na vida dele, ele começa a glorificar a Deus. Quando você olha para a Bíblia, a tua primeira atitude vai ser elogiar a Deus. Só que sem a Bíblia na nossa vida, nós não temos... Por que eu estou falando com Deus? Quantas pessoas perderam a significação de um culto? Muitas pessoas perderam o significado de louvar e engrandecer a Deus, porque perderam de vista as coisas divinas. E as coisas divinas estão escritas aqui na palavra. Quando ele continua, então, no texto, no verso 13, ele diz, com meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Quando a Bíblia começa a ficar rica na nossa vida, nós começamos a declarar o que significa os juízos de Deus. Olha, Deus acredita nisso, Deus crê nisso, Deus espera isso de você, Deus determinou isso, faça isso porque Deus é assim, assim e assim. Você começa a dizer e declarar como Deus age e como Ele deve agir dentro da tua vida, na tua casa, ao redor. Quando você se converte, qual é o maior? O que você quer fazer? Você quer falar de Deus para todo mundo porque aquilo está tão forte que você quer externar aquilo, você joga para frente. Só que quando nós estamos fracos, sem alimento, vai esfriando e a mornidão vem. E ele diz no 14, regozijei-me pelo caminho dos teus testemunhos. Quando o testemunho é uma coisa que já aconteceu. Quando você começa a reconhecer, como nós estudamos na quarta passada, as benignidades de Deus, quanta coisa boa Deus fez, isso é testemunho, isso gera alegria, isso gera arrependimento, isso gera transformação. Regozijei-me pelo caminho dos teus testemunhos, tanto quanto em todas as riquezas. Eu meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Deleitar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. O Senhor espera que nós tenhamos tempo, que nós dediquemos a nossa vida. Quando você se alimenta da Bíblia, a tua oração cresce, a tua vida espiritual se desenvolve e você volta a viver espiritualmente. Muitos aqui que estavam mortos espiritualmente deixaram de se alimentar da palavra de Deus. Nós vamos cantar o quanto eu amo a tua lei. A lei de Deus é o nosso prazer. E a lei, lá em Romanos fala que a lei, ela é o quê? A lei é um espelho. Nós olhamos para ela, ela nos mostra os nossos erros, e através de vermos os nossos erros, corremos para a cruz, e aí Cristo nos perdoa, para termos a santificação e voltar e buscar obedecer a lei. É um círculo, não tem como separar a lei, o sangue de Cristo e a cruz. É impossível você chegar na cruz se você não se enxergar nos erros da lei do Senhor. É impossível. O pecado é a quebra da lei. Se nós não soubermos a lei, nós nem achamos que estamos pecando. E o Senhor espera que dessa maneira, ao enxergar a nossa vida na lei do Senhor, nós sejamos transformados, e como o salmista disse no 13 e no 12 e no 13, bendito és tu, com meu lábio declararei, no 14, regozijarei nos teus testemunhos. Aí sim você diga, eu vou te louvar, Senhor, de todo o meu coração. A ti eu exalto, Senhor da minha vida, e de todo o nosso coração, dedicar louvor, glória, honra para o Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao nosso Deus.